Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando agora pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TVU Recife. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Além de ansiedade, a depressão. Temos 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Uma pesquisa da Unicef revelou ainda que 35% dos jovens se consideram ansiosos e a metade deles sentiu necessidade de pedir ajuda por algum sintoma de ansiedade por questões relativas à saúde mental. Mas 40% deles não teve essa atitude. Os jovens brasileiros com idade entre 16 e 24 anos estão entre os mais afetados por problemas de saúde mental, resultando em baixa autoestima, isolamento social, conflitos familiares, insegurança, medo e depressão. Por que os jovens estão sofrendo mais com problemas de saúde mental que outros grupos de pessoas? Como os adultos e a escola podem ajudar? Para refletir sobre saúde mental do jovem brasileiro, nós convidamos Érico Andrade, psicanalista, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e também Ari Lopes, psicólogo clínico e mestre em saúde mental. Os dois sejam bem-vindos e boa noite. Boa noite aqui para a gente. Senhores, parece ser um consenso que a saúde mental dos jovens piorou nos últimos anos. Os transtornos estão aumentando ou é mesmo a capacidade e a conscientização das famílias de sentirem que tem um canal mais aberto para buscar ajuda que está fazendo com que esses números estejam crescendo tanto? Quem começa? Então, pessoal, primeiramente é uma alegria estar novamente aqui na emissora pública de qualidade da Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que tem vários fatores. Eu vou enumerar 3 fatores. Um fator é o fato de que as pessoas hoje, os jovens, elas têm um acesso a um conhecimento sobre certas formas de violência que a gente, nossa geração, não teve. Ou seja, racismo, misoginia, homofobia, o que a gente chama hoje de bullying, isso ganhou uma proporção muito maior do que na época da gente, porque a gente tolerava o racismo por várias razões, por exemplo, tolerava a homofobia, e hoje as pessoas não toleram. Mas as gerações que é a nossa geração e as gerações mais velhas, elas não são moduladas, ou elas não são letradas nessas questões. E muitas delas são extremamente conservadoras e negam a própria existência desse tipo de violência para as gerações mais jovens. Então, há um descompasso entre a juventude e a adolescência hoje com essa geração que foi acostumada com certas formas de violência e achava que era ok. Né? Você vai para o estádio de futebol, antigamente, quando eu ia, as pessoas gritavam, né? Ha, ha, hu, hu, o tricolor, o rubro-negro, eu vou... Pu, 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 pu. Gente, isso é inimaginável ser dito publicamente. As piadas que a gente fazia com violência de gênero, se você bebeu, isso de, não sei o que, de bêbado não tem dono. Isso são ditados que eram ditos de forma, assim, incólume, impassível de punição, etc. E a gente não tem mais isso hoje. Outro elemento importante é que há um crescimento da psiquiatria do ponto de vista da indústria farmacêutica de medicação. Então, para vender mais medicamento, você começa a criar síndrome daquilo, síndrome daquele outro, que não é outra coisa senão ansiedade. Aí você diz que ansiedade para rede social, ansiedade para isso. É ansiedade, gente. Então, o tempo da gente é um tempo mais acelerado. Nós temos mais circulação de informação em menor tempo. E a gente não dá conta disso. Isso adoece. Então, esse é um elemento importante. E os jovens estão nesse rolê, nessa imersão das redes sociais, da velocidade das comunicações, etc. E outro elemento que você coloca muito bem é que parte não é todo mundo, mas assim, uma parte das famílias hoje tem mais cuidado do que antes. Eu vou dar um exemplo. Desenho animado para criança. Na época da gente era o quê? Era He-Man, She-Ra, não é? No máximo, Ursinhos Carinhosos era a coisa mais cool, assim, cuti que a gente podia ver. Hoje em dia você tem desenhos como o Mundo Bita, que é feito aqui em Pernambuco, estou dando esse exemplo, e vários outros que são feitos para as crianças, são pensados para elas, ou seja, essas crianças e adolescentes e jovens, eles estão crescendo num mundo onde há uma compreensão que certas coisas são violentas, e isso gera também um adoecimento,
uma vulnerabilização diante do fato de que é como se esse mundo adulto não estivesse entendendo o que a gente está vivendo. Há um descompasso entre esse mundo adulto e o mundo do jovem, né? Então, acho que isso, entre outros fatores, contribui fortemente para que haja um adoecimento. Doutor Ari, psicólogo clínico, eu vou esticando, já pedindo um complemento, se achar que vale, nesse sentido da primeira pergunta, por que esses números todos aumentaram, e já na sequência, quais são os sinais? Como é que a gente identifica que um jovem está pedindo ajuda, que ele está precisando de ajuda? O que é que está ali nas entrelinhas que os pais, que a família, que quem convive com ele não está conseguindo perceber facilmente? Boa noite, é um prazer estar aqui também. Eu concordo com o Érico quando ele traz a expansão que hoje a saúde mental tem. Eu acho que o que caracteriza esse número crescente, está se falando sempre em adoecimentos, né? Principalmente em ansiedade e depressão, é de um tempo em que hoje há menos negligência com a saúde mental. Antes havia mais, historicamente, né? A gente sabe disso, de como o louco era tratado da nossa história, né? Era excluído da sociedade, tirado, colocado à parte como algo que era contagioso, né? Hoje a gente consegue dialogar sobre isso e tem um impacto imenso da tecnologia, né? Acesso à informação, adoecimento, e isso faz com que as pessoas vão se identificando também entre grupos e reconhecendo seus pares. Em relação a sinais e sintomas, quando você traz essa pergunta, eu acho que é importante, a gente precisa distinguir o que é medo de ansiedade, né? O medo, existe um objeto real. Exemplo, eu tenho medo de cachorro, né? E não quero me aproximar, e isso gera alguns sintomas em mim. Sudorese, né? Eu choro, eu evito, eu não consigo dormir à noite por medo do escuro. Então, existe esse objeto real no medo, né? A ansiedade é uma reação emocional natural a todos nós, né? A nós seres humanos. Então, a gente define a ansiedade que chamamos de natural da ansiedade patológica. A ansiedade que a gente chama natural é aquela que todos nós sentimos diante de vou fazer uma prova difícil e fico com medo, tenho dor de barriga, não consigo dormir na noite anterior bem, né? Isso é a ansiedade que a gente coloca normal. As consequências podem ser maiores ou menores, mas todo mundo sofre de ansiedade. Isso, então. Todos nós temos reações, porque é uma reação emocional, diante dos fatos, das circunstâncias, das situações a qual a gente vivencia na nossa vida, tá? E a patológica, a gente vai chamar, a partir do momento que começa a atrapalhar a vida da pessoa, a dificultar, né? A deixar de ser funcional. Um exemplo, eu não consegui ir trabalhar, porque eu estou com uma crise de ansiedade, né? Estou com medo, estou com taquicardia, não consegui dormir à noite, tomei medicação e perdi a hora, né? Ela não é funcional também quando eu deixo de ir apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, porque eu não consigo me expor, eu não consigo falar em público, eu travo. E aí, com isso, eu vou ter consequências para a vida, porque aí eu não vou conseguir me desenvolver essa área da vida. Na nota também vai se prejudicar, né? Ela é patológica quando a nossa funcionalidade, o nosso funcionamento normal, enquanto ser humano aspiado aqui, né? Tem interferências e começam a ter prejuízos na vida. Você está acompanhando a Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM, que hoje está falando da saúde mental, especificamente do jovem. E aí eu entro já para o Érico perguntando sobre a adolescência, né? Porque parte desse grupo que a gente está tratando, uma boa parte desse grupo é adolescente. Por que adolescente precisa sofrer tanto? Por que é tão difícil passar pela adolescência? Por que são tantos esses fatores que envolvem a adolescência? Eu diria que tem uma questão até filosófica, se você me permite. Quando a gente é adolescente, a gente tem muito tempo pela frente. A vida parece infinita. E a gente sabe que tem? O adolescente sabe que tem? O adolescente, ele sabe que ele tem muito a fazer, a desbravar, a construir, porque ele tem tempo. Então, isso, paradoxalmente, gera no adolescente certa ansiedade para fazer tudo isso o mais rápido possível.
para aproveitar maximamente o tempo da existência. Lá vem de novo a palavra ansiedade, né? Isso. Talvez seja por isso. Isso justificaria tanto o adolescente, a vida do adolescente ser tão difícil? É difícil porque lidar com a vida e com essa vida que é abundante, que é uma vida com muito hormônio, é uma vida com muita descoberta, com um corpo que se transforma, lidar com isso não é simples. Porque é a fase da nossa vida em que o nosso corpo muda, mas ele muda para nos impulsionar para a vida. Ele não muda no sentido que a gente perde vitalidade, perde movimento. Ele muda para a gente ganhar mais movimento, mais vitalidade. Então, lidar com essas forças não é algo trivial. É algo que exige da gente muito cuidado com esse momento da adolescência, da descoberta, dos detalhes, desse corpo que muda. Então, é uma mudança fisiológica significativa. É uma mudança também no sentido de que você deixa aquele ar de criança, você não é mais criança, você perde alguns benefícios de ser criança, e você começa a ter, diríamos assim, as obrigações de ser adulto, ainda que você não seja. Então, a adolescência, ela é uma fase que é própria, de que se entendida nela mesma, mas também a gente não pode desconsiderar que é uma fase que a gente era criança um dia desses. Então, o que caracteriza a criança? É a dificuldade, inclusive, de saber seus limites. Se a gente vai lá para baixo, o bebê não tem limite. Ele já dizer bebe, né? Ele mama, não é? Chorou, aquele ditado, né? Quem não chora não mama. E aí você vai criando uma ruptura, né? Vai constituindo-se como uma subjetividade independente da mãe. Mas a adolescência é o momento que você ainda tem esse resíduo da criança, mas você vai ter limitações do adulto. E com pouco tempo você já passa a responder por si mesmo, que é quando você tem 18 anos de idade. Então, isso é uma mudança que tem que ser muito bem cuidada pelas pessoas, pela sociedade, pelas escolas, pelos equipamentos de cuidado e de construção da educação. Porque é uma fase em que a gente vai achar que pode muito, mas a gente está muito próximo ainda de uma criança. É uma fase de transição, né, Érico? Como você está bem colocando. E aí não é mais uma criança, como está colocando, não tem mais a fantasia da criança e começa a ter senso de realidade, que na psicanálise vamos falar de princípio de realidade. E aí, esse momento, começa a identificar defeitos nos pais, né, nessas figuras que foram, por muito tempo, considerados super-heróis ou protetores, o que sabe de tudo, o que faz tudo, né? Começa esse declínio desse lugar idealizado, né, e começa a nascer o real, né, o que está ali à frente, as falhas, as dificuldades, e um conflito como, porque não sou nem criança, nem adulto. É uma fase transicional do não lugar, né? O não lugar, para algumas coisas você não é mais criança, para outras coisas você não é adulto. E o adolescente se vê aí onde é que eu piso, o que é que está certo, porque ora isso eu não posso, ora isso eu posso, ora isso. A autonomia ela é limitada, né? E essa limitação da autonomia, desse entre-lugar que o adolescente está, gera todos os conflitos diante de todas as transformações também biológicas, né? Os fatores, vou abrir um parêntese aqui pessoal, porque, meu Deus, eu fiz uma regressão aqui muito grande quando eu imaginei que por volta dos 30 anos eu estava conseguindo, talvez, enxergar pela primeira vez determinados defeitos de mãe e pai, né? Cara, aos 30 anos, é uma loucura, deixa isso de lado, porque mas isso precisa de atendimento. Quando a gente vai trazer a nossa sociedade, né? O que vivemos hoje, o adulto hoje muitas vezes se vê nesse lugar do adolescente. Porque para a psicanálise também a gente não vai falar em idade, falamos em tempo, né? Em tempo que se vivencia, que não está relacionado diretamente à idade cronológica. Sim. Então a gente vive uma sociedade um tanto mista desses lugares, desses tempos, né? Em que o adolescente também se sente confuso porque a quem ele tem como referência não tem respostas exatas como no passado tínhamos. E aí a gente vai falar do declínio do pai, né? Esse declínio do pai envolve a religião, o lugar da religião que não se ocupa mais, né? A religião era soberana e sabia de tudo. A ciência toma esse lugar. E quando a ciência toma o lugar do pai, a ciência ela tem a verdade dela, mas essa verdade ela é questionável. E aí a gente passa a ter uma sociedade do questionamento em que não se tem certeza de nada. Tudo está muito aberto. E o adolescente se sente perdido. Eu acho que é uma boa definição assim, para a gente entender, né, o que é ser adolescente e como é que ele passa. Mas aí, vamos lá.
É muito provável também que seja que antes dessa fase da adolescência, essas gerações com quem a gente convive, eles já entram num outro mundo, um mundo que é extremamente vasto. Eu não vou usar muito adjetivo porque eu vou deixar para vocês, mas eu diria que é perigoso, que ele é muito arriscado, que ele realmente é um mundo novo. Eu estou me referindo ao mundo das redes sociais. O que é que acontece quando a criança ou o adolescente está tentando se inserir no mundo e está inserido dentro das redes sociais? Ele tem a busca por um reconhecimento, né? Ele tenta esse reconhecimento lá dentro. Ele tem a vida... o jovem tem uma vida o tempo todo observada. Ou é uma filmagem, ou é uma fotografia, mas ele sente que está sendo observado o tempo todo. Ele alimenta sempre a ideia de percepção de que o outro é mais bonito, o outro tem muito mais, o outro pode muito mais, e ele vai, de alguma maneira, se diminuindo e entrando nesse giro maluco que é levado pelas redes sociais. Que ele é menos bonito, que ele é menos interessante, tudo isso são os dramas. É mais ou menos assim que talvez funcione a métrica das redes sociais. A pergunta é até que ponto essa métrica, se vocês concordam ou não com essa visão das redes sociais como uma métrica difícil para a vida, na cabeça do jovem e do adolescente, e se isso produz insegurança, ansiedade e que tipo de transtorno mental. É interessante, né? Porque a criança, inicialmente, ela está ligada muito ao volume. Então, a criança, o poder mesmo, a capacidade que ela tem de raciocinar, de fazer associações, está muito ligada ao volume, a diferença a partir de algo que você percebe. A adolescência é uma fase que outros afetos entram em cena, e entram afetos como ansiedade, raiva, ódio em relação à própria família, etc. E esses afetos, eles ganham também uma dimensão de um volume grande. É como se não houvesse ainda modulação do volume dos afetos. Então, o adolescente, ele odeia demais. Quando ele ama demais. A minha namorada, o meu namorado, é a pessoa da minha vida. A pessoa com 15 anos de idade está achando que está com a pessoa da vida. Pode até acontecer. Mas, assim, as pessoas acham, né? Então, eu até brinco, né? Eu escrevi um livro recente que é 90, né? Que é um livro sobre adolescência nos anos 90. E, assim, a gente, quando era adolescente, escreve aquelas cartas de amor, né? Eu até brinco, só Fernando Pessoa que não entendeu que o adolescente é, por excelência, um romântico que escreve cartas de amor ridículas. Ou seja, é a coisa de você aumentar tudo que você está sentindo. E isso eu acredito que tem muito a ver com essa ainda não capacidade de modular os afetos. Ou seja, é como se o adolescente ele entendesse as coisas, ele sente, mas ele não entende a medida. Parece que aquilo ali decide, é absoluto, é aquela coisa mais importante, é o maior. Então, essa sensação que os adolescentes têm, quando vai para as redes sociais, é que torna-se um drama. Por quê? Porque as redes sociais, elas potencializam isso. Elas vão dizer que esse adolescente, isso que você está sentindo é isso mesmo, e é difícil, e aí começa a criar uma espécie de grupo de pessoas que sofrem, que pode, claro, nem com todo mundo vai acontecer isso, mas pode desembocar nessa que a gente chama Deep Web, né? Ou seja, essa internet do submundo da internet em que vai se criar pessoas realmente com traços psicóticos que vão, inclusive, fazer atentados, né? Então, e aí, claro, tem a coisa do recorte de gênero, né? São homens, isso é importante ressaltar. Então, é como se esse volume dos afetos que os adolescentes ainda não sabem lidar, eles podem ser capturados pelas redes sociais de maneira muito preocupante. Então, as redes sociais, elas aceleram a gente. Elas aceleram a gente, isso é um fato. As redes sociais tornam a gente mais acelerado. Isso é um passo para a ansiedade. É um passo para você atropelar os seus sentimentos e começar a agir de forma imprudente. 5 minutinhos para a gente encerrar esse bloco. Eu vou adicionar um ponto nessa mesma conversa. A gente está falando do adolescente que está sofrendo com problemas de saúde mental. Aí a gente já considera a adolescência uma questão pesada. A gente colocou as redes sociais como sendo uma segunda questão difícil e pesada. E a terceira, sabe qual foi, gente? Foi a pandemia. A pandemia também mudou muito o comportamento de muita gente e a gente teve que se readaptar, se readequar. E o adolescente que sofre com tudo isso passou a sofrer muito mais. O que é que vocês comentam a respeito disso? Como é que o poder desse combo na saúde mental do jovem, o combo agora acrescentando
os efeitos do pós-pandemia ou da pandemia, né? A gente tem um marco importantíssimo, né? Que é a pandemia aí, que quando vai falar de saúde mental, tem esse impacto que você coloca. A ansiedade, a gente sabe que cresceu bastante. E aí cresce por quê? Pela questão da insegurança, né? Da não previsão, da ausência de controle. E aí nós, por excelência, por natureza, temos a ilusão que controlamos tudo. E não controlamos, na verdade, nada. A pandemia colocou isso na nossa frente, né? Na nossa cara. E aí todo mundo não sabia o dia de amanhã o que ia acontecer, que danado era o coronavírus, né? E que todo mundo ia morrer. E essa incerteza emergiu bastante a ansiedade, principalmente nos nossos jovens, porque é uma fase que eles estão voltados para o social, né? Para fora. Como o Érico colocou aqui, não quer muita conversa com as figuras de casa, né? Começa a ver aí os defeitos e querem os grupos, as identificações. E isso perdeu, né? Na pandemia eles não tiveram esse contato e esse acesso, ficaram em casa com essa insegurança e vivenciando todos os conflitos que a gente já citou aqui. Então tem essa crescente a partir disso, né? E causa essa ruptura nessa questão do controle e da certeza e vem emergindo cada vez mais. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a pandemia foi um desafio para todas as gerações, idades e o que for. Isso. Esse é o Opinião Pernambuco, que hoje está tratando dos jovens e saúde mental, pelas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM. Hoje eu estou recebendo o Érico Andrade, psicanalista, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Ari Lopes, psicólogo clínico e mestre em saúde ambiental. Eu vou deixar um ponto aqui para a gente discutir, provavelmente para o próximo bloco. Esse bloco não vai dar mais, que é o seguinte, gente: de que maneira esse vício nas redes sociais, nas telas, ele vai se potencializando. Se existe algo nesse universo que faça bem. A gente constituiu e caracterizou muito bem, mas tem alguma coisa no universo das redes sociais que faça bem para o adolescente? É essa a pergunta. Mas vamos deixar para o próximo bloco, a gente matuta ela um pouquinho, daqui a pouco volta com esse argumento. Um segundo só, a gente já volta, o intervalo é rápido. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, falando da saúde mental dos jovens. Eu falei ambiental? Me corrigem, por favor. É mental. A gente está tratando da saúde mental. Hoje a gente recebe Érico Andrade, psicanalista, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Ari Lopes, psicólogo clínico e mestre em saúde ambiental. Eu tinha deixado no bloco anterior a pergunta invertida. O que é que se tira de bom das redes sociais que pode ajudar na saúde mental, se tem alguma coisa, na saúde mental do jovem? Quem arrisca dizer? Olha, é um tema bastante complexo a gente falar sobre tecnologias de um modo geral e as redes sociais, né? O impacto que isso tem na vida e as consequências diante desse lugar colocado como perfeito, e que os adultos já têm um impacto com isso no adoecimento. Imagine os adolescentes, que, como o Eric colocou no bloco anterior, que leva as questões na literal, né? Então, mas eu digo sempre que a relação que eu estabeleço com a rede, ela pode ser saudável, sim, né? Diante da forma que eu me relaciono, como eu utilizo. E lógico que isso precisa, a gente falando de adolescentes, precisa de um monitoramento dos pais e não deixar esse uso livre, sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Saber o que está acessando, o que está utilizando, com quem está se comunicando, quais grupos está participando, né? Qual é o interesse que está se buscando na rede, quais são os grupos que eu estou participando, né? Porque tem coisas legais, sim, né? Tem aprendizado, tem informação, tem cultura, mas vai diante como eu estou dizendo, da forma que a gente vai acessar e utilizar. Érico, não somos mulheres nem meninas, mas eu me atrevo a perguntar também, assim, para mulher, para menina, para jovem, é mais difícil ainda? O que especificamente? O transtorno relativo às redes sociais, assim, a carga pesada que tem, a questão do preconceito, a questão do gênero, afetaria mais a menina, a mulher?
Não existe um ambiente em que a mulher não seja mais afetada do que o homem, dada a estrutura do patriarcado. Então, isso é perceptível. E caso essa mulher seja mulher negra, isso ainda vai ser mais pesado. Então, os haters, ou mesmo pessoas, vão falar do cabelo da pessoa. Recentemente, por exemplo, a Jojo foi comparada com a Alessandra Negrini nas redes sociais. Eu fiz um comentário mostrando que esse tipo de comparação é absurda, que aquilo ali era um racismo, na verdade, era uma gordofobia também. E assim, eu fui atacadíssimo nas redes sociais por robôs, por pessoas, enfim, que são refratárias a isso, como se fosse uma questão de escolha. Não, eu prefiro a Alessandra Negrini, é uma escolha minha, uma questão minha, como se não houvesse sociedade, estrutura, influência, moda, indústria, nada disso molda nosso gosto. Então, isso tudo está presente nas redes sociais. Uma coisa que é importante lembrar, redes sociais é a simulação de um espaço público, mas ela é privada. As redes sociais são privadas, elas estão, e como tais, elas visam o lucro. Não podemos perder de vista isso. Então, as redes sociais podem alimentar a treta, a confusão, porque isso gera mais engajamento, isso gera mais renda e propaganda. Então, como lidar com redes sociais? Primeiro, marcar o tempo que você usa elas. Não usar de forma indiscriminada. Então, esse é um ponto central. E se há elementos que podem ser positivos, claro que há, porque as redes sociais são meios de comunicação. A gente pode comunicar várias coisas. Inclusive, nosso programa aqui pode estar nas redes sociais. Eu vou lá e vou postar a Opinião Pernambuco nas redes sociais. Agora, a questão que a gente tem que entender é como a gente pode, de alguma forma, entender que não pode usar de forma indiscriminada as redes sociais, que tem que ter um tempo sem estar online, sem estar com o rosto no computador ou no celular. Como para tudo na vida, o excesso. Tudo na vida. O excesso. E dentro desse uso, tentar, de alguma forma, não se apegar apenas a coisa pueril, essa coisa muito transitória e veloz, que é esse mundo. Tentar ver coisas que podem demandar a gente uma maior atenção. Gente, a gente está na geração que as pessoas aceleram mensagens de celular. Isso. Que o TikTok é uma referência de vida. Então, isso é uma coisa complexa. Por quê? Mas é uma questão individual. Não é. Isso tem algo que vai ser uma conta a ser paga. E essa conta já está sendo paga com esses números de ansiedade e de transtornos ligados à depressão que a gente vê hoje entre as pessoas jovens. E não tem lugar melhor do que a rede social para ser o reflexo da nossa sociedade, né? Que é a sociedade de produção, de consumo. Tem espaço melhor do que uma rede social? Não, porque ela é consumir, produzir e propagandas e mudanças perfeitas e que vende, que as pessoas acreditam, né? Vamos ampliar mais o foco, botar mais um componente nessa sopa que a gente está levantando aqui, botando as verdurinhas da sopa. Vamos lá. Vamos acrescentar agora os pais, né? Vamos lá. De que maneira os pais participam dessa questão? De que maneira os pais tensionam a vida do jovem? De que maneira eles cobram essa projeção que eles fazem no futuro dos pais, essa projeção e essa cobrança, né? Essa neurose toda. Isso tem efeito pesado na cabeça do jovem? Vocês acham que é um componente razoável? De que maneira o pai participa, os pais participam nisso? Olha, eu faço o link com o que eu estava colocando antes da ausência desse limite, né? A figura desse pai que a gente coloca, que é da lei, a herança do patriarcado, a lei, a regra. Isso deixa de existir com o avanço da nossa sociedade, com o empoderamento feminino, com a sociedade de consumo, que está o imperativo do gozo, né? De gozar, de aproveitar, de viver e da ausência de limites. Então, isso tem um impacto muito grande na formação dos nossos jovens, porque tudo se pode. E aí um exemplo muito característico disso é o cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro para pagar nada, mas tenho um cartão de crédito que eu vou lá imediatamente e eu consumo. Eu adquiro aquilo que eu quero. E isso está na educação. A dificuldade dos pais de dizerem não. E mais do que isso, de demandarem afeto aos filhos, né? Meu filho não me ama. Ele ama mais a professora, ama mais a babá, ama mais a tia e não gosta de mim. Essa dificuldade, e não consegue dizer não com medo de perder esse afeto. Então, veja, não tem mais aquela questão de vou educar para meus filhos porque no futuro, quando ele tiver adulto, ele vai me agradecer. Não. Porque a gente está no tempo do imediato. Então, essa retribuição, os pais hoje em dia querem que sejam no tempo real. Naquele momento. Com a criança de 5 anos, né, que não tem maturidade
para compreender o não. Naquele momento, não. Né? Isso vai sendo desenvolvido ao longo da história de vida dela. Então, eu acho que esse marco fala muito dos nossos jovens e do quanto eles estão ansiosos hoje em dia. Tu acha que é saudável os pais terem projetos para os filhos? Eu acho que a família tem que ter muito cuidado naquilo que consiste a educação dessas crianças. Entender, primeiro, que são mundos diferentes. Eu fico pensando nos desenhos que eu via quando eu era criança, ou quando ainda era início da minha adolescência, ou os seriados que eu via quando eu era adolescente. E o seriado que meu filho mais velho, pelo menos, vê. Assim, e se a gente entrar na lógica da comparação, naquele velho saudosismo, no meu tempo era melhor. Era melhor ver He-Man, né, do que ver, sei lá, Felipe Neto, o que for. Gente, esse cuidado é fundamental, porque isso termina sendo narcisismo também da própria família. Que diz assim, no meu tempo era melhor, no meu tempo era diferente. No meu tempo, o seu tempo era o seu tempo. Primeiro que o seu tempo ainda é de algum modo, né? Você não morreu ainda, então tá presente, né? Então vamos lá, né? Segundo, entender que são gerações diferentes não é algo que deve ser pensado do ponto de vista abstrato, assim, não, mas são gerações diferentes. Tem que ser entendido que são concepções estéticas, de gosto, de percepção, de mundo, que não necessariamente são congruentes ou são parecidas até. Podem ser muito diferentes. Então, primeiro, respeitar a diferença. Se você respeita a diferença, você pode entender, por exemplo, que o seu filho pode querer ser algo que na nossa geração era inconcebível, ser youtuber. E eu não estou dizendo que a gente vai dizer, que legal ser youtuber. Eu estou dizendo que, como exemplo, de como a gente deve acolher também essa diferença. Então, a parte da projeção da família sobre as crianças está no fato de que a família acha que sabe o que é melhor. É óbvio que a idade deve, ou pelo menos deveria, trazer mais experiência, sabedoria. Isso é óbvio que é inegável. Mas alguns percursos a gente tem que fazer a gente mesmo. Né? Claro que eu não vou colocar, na medida do possível, em risco, né, as pessoas do ponto de vista das suas vidas, etc. Mas algumas coisas a gente tem que aceitar que é outro tempo. Você é pai e já sinalizou em outro momento aí sobre pequenas dicas. Era a pergunta que eu ia dar agora, assim, em termos bem práticos mesmo, para a mãe, para o pai que está ouvindo a gente. O que seriam de dicas para que ele não tensionasse mais a vida, a saúde mental do filho? Né? O filho que está na adolescência, o filho que já está, de alguma maneira, pensando em trabalho, está na universidade ou não, já está por ali, acabando o ensino médio. Mas de que maneira, quais são as dicas que a gente poderia dar para os pais para isso? Eu acho que você falou de limitar o uso de redes sociais ou coisas desse tipo. Tem outras? O que é que a gente pode acrescentar a isso? Como conselho mesmo, como dica. Trazendo o que você estava colocando, existe o filho ideal e o filho real, né? Como também existe os pais ideais e os pais reais. Isso gera um conflito e que é um tempo para poder aceitar quem são os nossos filhos e quem são os nossos pais. E aí a gente tem uns pais com muita dificuldade de querer impor os projetos de vida que construíram, que idealizou e que ia ser lindo se meu filho ou minha filha fosse assim, né? A ausência desse controle causa nesse jovem a dúvida do que vai ser, né? Muitas vezes vem em posição, de um lado a oposição, outro que você é livre para fazer o que quer. E o jovem se sente aí perdido em meio a isso. Então, é importante acompanhar, conhecer teu filho, né? Para conhecer, precisa escutar. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque os adultos, de alguma maneira, se colocam como onipotentes e superiores aos jovens. De que a dor que ele está sentindo, ou a dúvida que ele tem, é uma besteira, aquilo ali, né? Mas na época em que você, enquanto pai, passou por isso, sofria tanto quanto. O adulto sempre acha que a comunicação se dá do pensamento dele para o filho, né? Como se o dele fosse sempre superior, sempre melhor. Isso, de uma forma hierárquica, né? Onde não tem escuta. Porque a maioria, muitos dos lares, os pais não conhecem os filhos porque não escutam. E aí, quando há escuta, há a questão do limite, da cobrança, né? Da reclamação, do castigo. E isso faz com que, cada vez mais, os jovens estejam distantes dos pais. E tem uma confusão aí entre eu estar próximo do filho e misturar, não ter mais autoridade, né, sobre,
do que ser acolhedor. Eu acho que o ambiente ele precisa ser acolhedor, né? Para conseguir sustentar o jovem, fazer com que ele se desenvolva e tenha maturidade suficiente para o exercício da criatividade, para o que ele vai seguir construir na vida enquanto projeto pessoal. Érico estava ali se balançando, achei que ele queria falar alguma coisa, mas eu vou deixar ele quieto. Se quiser, o microfone é seu. Não, é apenas para dizer que a conversa é fundamental. Agora, se você vai conversar com seu filho, se você parar, por exemplo, na hora do jantar, do almoço, do café da manhã, e todo mundo ficar sem celular, suspende o celular na hora das refeições. Vamos comungar o alimento e aproveitar, fazer um papo. Eu trouxe outros pontos aqui para a gente, de alguma maneira, sair temperando essa conversa, temperando aquela história da sopa lá, temperando essa conversa para a gente saber até que ponto isso realmente pode ser importante ou não. Mas, por exemplo, esse momento de polarização política que a gente viveu, será que isso de alguma maneira influencia também? Será que exerce nesse jovem também ou faz com que ele perca a flexibilidade, a capacidade de dialogar, de aceitar a opinião do outro? Será que essa dualidade política que a gente viu tão forte, tão dentro da família, tão dentro da sociedade, também era um prejuízo para a cabeça do jovem, para a saúde mental? É um prejuízo, porque é incrível hoje alguns jovens serem reacionários, assim. Tem uma rádio, né, que se chama Jovem Pan, que teoricamente é jovem, né? Mas algumas pessoas chamam de Jovem Clã, né, da Ku Klux Klan. Porque, assim, é essa perspectiva da juventude, de uma rebeldia que se volta agora para a afirmação paradoxal de um modelo de família extremamente conservador. Então, é uma juventude, essa juventude, que termina, de alguma forma, se tornando intransigente. Então, essa dualidade que a gente fala, eu não sei em que medida isso influencia o jovem, mas eu entendo que um polo dessa dualidade influencia no sentido da intransigência. Porque não é simétrica essa relação. Não é? O bolsonarismo, os movimentos reacionários do Brasil, eles não são movimentos que estão em oposição ao movimento progressista. Eles são movimentos que querem acabar com a diferença. E isso, obviamente, é um terror para uma pessoa jovem, porque ela vai entender que aquela pessoa que é diferente dela não deveria existir, que aquele modelo de existência não é o correto. Isso na adolescência só se potencializa. Então, filhos de pessoas bolsonaristas ou muito reacionárias, quando encampam nesse mesmo lado reacionário, essas pessoas perdem algo que é extraordinário da vida da adolescência, que é a capacidade de fazer conexões com outras pessoas. Porque certo grau de sectarismo e de reacionarismo não permite o diálogo, a não ser com os iguais. Uhum. E o impacto está justamente nas relações, não é? A intolerância, o respeito à diferença que não existe. Então, é tudo ou nada. Ou é esse bloco aqui fechado, esse grupo fechado, se tiver alguma diferença, exclui, não aceita. A intolerância, a gente está vivendo na sociedade intolerante diante desse radicalismo, né? Dos extremos. Ou tudo ou nada. E aí as relações, vem aí todas as formas de preconceito, discriminação, né? Gente, então assim, a gente teria aí mais uns 9 minutos para acabar o programa. Ó, foi rapidinho, né? Mas eu estou saltando aqui alguns pontos para tentar entrar com um ponto final que seria em cima dos marcadores do amadurecimento desse jovem. O que é que a gente identifica hoje na sociedade do jovem brasileiro, muitas vezes, como esse amadurecimento tardio? Então vamos lá, a partir dessas características, a gente tentar entender e tentar levantar argumentos sobre isso. A gente tem uma questão da autonomia financeira. Ele não tem dinheiro para sobreviver, então ele ainda continua dependente. Ele não consegue morar sozinho, ele fica muito mais tempo da vida ainda morando com os pais, mesmo às vezes mesmo depois de arranjar emprego, está trabalhando na universidade e tal, onde outras culturas fora do país já têm o hábito mesmo de determinada fase da vida, mesmo ele vai sair de todo jeito. Ele vai procurar um canto dele, vai sair de casa. O jovem hoje, ele vive de relacionamentos muito, muito rápidos, né? As coisas são marcadas mais pelos encontros, por aqueles episódicos encontros, não por relacionamentos rápidos. Quando eu me refiro a relacionamento rápido, estou imaginando aí pelo menos 4 anos, um namoro, uma relação que dure pelo menos um tempo desse, que eu acho que faz amadurecer. Eu acho que a vida, esse é um pensamento meu, vocês têm todo o direito de discordar, mas que a vida em parceria, ela amadurece mais rápido, né?
Uma outra coisa é que o jovem não quer ter filho. Ele adia o máximo que pode e alguns já entram na juventude dizendo: eu não vou ter filho, eu não quero ter filho, eu não quero ter essa responsabilidade, eu quero preservar o meu corpo, eu quero cuidar da minha carreira, eu quero pensar em outras coisas, isso aí vai me tirar tempo, vai me cansar. Não, filho, nem pensar. Eu estou colocando esses pontos para a gente, como esses marcadores do amadurecimento ou da falta de amadurecimento, para a gente tentar entender de que maneira isso é um componente que faz com que gerações sejam criadas mimadas ou distantes desse universo de realidade, e isso faça com que elas sejam fracas, digamos, não tão capazes, tão saudáveis do ponto de vista mental. Essa coisa de ter filhos é muito interessante, né? São várias questões que você coloca e eu, como eu dizia nos bastidores, isso aqui tem que ser uns 5 programas sobre esse assunto, né? Mas eu vou levantando aqui devagarzinho o que ficou, mas vá-se embora. Vamos nessa, Ponto né? 1, filhos. Ponto 1, filhos. Vamos lá. Primeiramente, quando as pessoas se recusam a ter filhos na juventude ou têm essa compreensão, isso é um ótimo sinal. Porque é um sinal de que as pessoas estão entendendo que ter filho é algo que requer muita responsabilidade. As pessoas têm filhos, muitas vezes, sem nenhum cálculo, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição emocional ou psíquica de ter um filho. Então, ter esse cuidado de dizer, olha, eu não quero ter filhos, isso é um ótimo sinal e pode parecer estranho, mas é um sinal de maturidade, porque entende o grau de responsabilidade que é ter um filho ou uma filha, porque a quantidade de abandono afetivo é enorme. Né? Você imaginar que alguém precisa provar para o DNA que é filho de alguém, isso já é demonstração de um abandono afetivo muito grande e que é geral e, obviamente, na maior parte dos casos, tem gênero, isto é, são os homens que abandonam os filhos e filhas, sobretudo quando acabam a relação, ou mesmo aqueles homens que sequer assumem um filho ou uma filha. Então, eu acho que pensar assim já é um sinal de maturidade, ou seja, lidar com isso, com a responsabilidade. Aí você diz, mas as pessoas não querem ter filhos e filhas porque querem apenas curtir a vida, fazer o que elas querem, é uma postura individualista, muito autocentrada. Pode ser, mas eu tenderia a pensar também em que medida essas pessoas também não podem estabelecer outros elos de relação que não sejam provavelmente com filhos e filhas. Pode ser com os amigos, amigas. Então, eu acho que é muito complexo para a gente fechar num ponto só, sabe? Eu acho que essa geração pode ser, a gente pode dizer, mas é uma mais mimada, porque essa é uma geração que está vindo com algumas coisas que a gente não vivenciou. E que a gente não vivenciou por uma falta. A gente não vivenciou por uma questão de pura, diríamos assim, falta de cuidado com as crianças e adolescentes. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é da década de 90. Né? Ou seja, ele é implementado, mas aí daqui que ele chegue a se efetivar, a ter esse cuidado, ele demora. Na década de 90 eu já era um adulto. Pois é, então você perceba que como a construção dessa figura da adolescência e da própria criança é uma construção que, se a gente for falar em termos históricos, ela é muito recente. Então, a partir do momento que as pessoas têm mais consciência disso, é necessário, enfim, é incontornável que elas entendam o seu lugar. O lugar de um jovem não é ter filho mesmo. Se a gente fosse pensar num certo planejamento. Ali, essa conjuntura do país que faz com que o jovem ele tenha menos autonomia financeira, faz com que ele tenha mais dificuldade em morar só, em montar a casa dele e seguir para a vida dele. Isso também pega, isso também influencia, isso também é um prejuízo para a saúde mental. Sim, a insegurança e a incerteza, né? Vínculos empregatícios precários, né? Uma necessidade de especialização cada vez maior para estar no mercado de trabalho, uma empregabilidade pela produção, que isso gera um esgotamento mental imenso. Daí o crescente número de burnout, né? As pessoas adoecendo pelo trabalho está cada vez maior. Essa cadeia de produção de que você tem que fazer mais, tem que fazer sempre, tem que ser o melhor. A competitividade, e essa competitividade nasce já na escola, né? Principalmente essa questão dos cursos das escolas que preparam para o Enem, e aí tem que ser melhor, tem que ser... não pode dormir enquanto o outro está dormindo, você está estudando. Isso gera uma tensão, uma sobrecarga, uma autocobrança e competitividade imensa entre os pares e entre os pais, né? Gente, um minutinho só para encerrar, eu vou pedir a mensagem final de vocês, mas assim, talvez sobre um ponto de vista específico, sobre um olhar específico.
a necessidade de políticas públicas para trabalhar a saúde mental do jovem. De que maneira vocês acham que isso pode ser proveitoso? De que maneira isso pode ajudar o jovem? Eu acho que a saúde mental deveria ser considerada um direito fundamental. Crianças e adolescentes, sobretudo as comunidades carentes, pessoas negras, periféricas, elas têm que ter direito a um mínimo, que é ter um mínimo de saúde mental para lidar com essa opressão que elas vivem cotidianamente. A gente tratou o tema todo do ponto de vista meio que linear, sem considerar o jovem da situação financeira mais vulnerável, mais carente, né? E esse deve sofrer muito mais, esse deve ter muito mais dramas a viver, né? A falta de acesso, né? Que é muito maior. Acho que foi importantíssimo tocar e talvez fique para um outro programa, porque precisa ser contemplado sim. Né? O não acesso, os poucos serviços públicos com acompanhamento psicológico, né? Há filas imensas, a lista de espera para atendimento psicológico é gigante e a gente tem um marcador social importantíssimo que é a pandemia e que a gente sabe que houve uma crescente e que as políticas públicas precisam se voltar e estruturar como vai cuidar da nossa população, porque está cada dia mais adoecida diante desse contexto todo que a gente colocou aqui, político e social, né? Somos sujeitos do nosso tempo. Então, isso diz muito e, em paralelo a isso, o que eu falo é a importância de termos nossa rede que nos sustente, nossa rede de apoio, que é buscar as pessoas de nossa confiança, né, que estão nas nossas referências para nos escutar, nos apoiar, nos orientar e assim conseguir minimamente sobreviver. Só agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez no Opinião Pernambuco, principalmente o Érico, que já veio, já está com cadeira reservada. Volte sempre, amigo. Doutor Ari também, voltem sempre. É importantíssimo para o nosso papel, é importantíssimo para quem está nos ouvindo ouvir vocês, a palavra de vocês, o pensamento de vocês. Esse é o Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, que hoje falou da saúde mental do jovem. A gente recebeu Érico Andrade, psicanalista, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Ari Lopes, psicólogo clínico e mestre em saúde mental. Eu sou Josimar Paraíba e esteve comigo no programa Opinião Pernambuco de hoje Ana Clara Reis, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Daniel Mosca, Juarez Juara e João Francisco o Juca. A todos uma boa noite e amanhã tem mais Opinião Pernambuco. Até lá.